Olá, tudo bem com você? Eu tenho certeza que você tem acompanhado aí na imprensa muitas notícias a respeito de terrorismo, né? Temos visto cenas impressionantes aí acontecendo, muita comoção aí, especialmente no Oriente Médio, no norte da África, em outras regiões do mundo, inclusive, né? Na França, em outros lugares. Eu sei que você está acompanhando tudo isso. Nós queremos saber hoje qual é a relação que existe entre terrorismo e profecias bíblicas. Você já parou para pensar nisso, que pode existir uma relação entre esses dois assuntos? Pois é, para saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, nós conversamos agora com o pastor Luiz Gonçalves. Pastor Luiz Gonçalves é evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. Pastor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse assunto e vamos direto ao ponto, né, pastor? Qual a relação que existe entre terrorismo e profecias bíblicas? Bem, Márcia, primeiro obrigado pelo convite, por estar aqui no ASN TV. Esse é um assunto complexo. Você não pode falar a relação é essa e pronto. A primeira coisa que eu queria dizer é que quando você abre a Bíblia em Ezequiel capítulo 28, você descobre a origem do terrorismo. Ezequiel 28 conta a história de Lúcifer. Ezequiel 28? 28, a partir do versículo 13 até o 17, ele faz uma narrativa sobre Lúcifer. E diz a Bíblia que ele se rebelou contra Deus e ele encheu o interior de violência e aí ele praticou atos violentos. Então, a primeira explicação e a primeira resposta está justamente na origem do pecado que começou com Lúcifer, que se tornou violento, que se rebelou contra o governo de Deus e que queria impor as suas ideias e as suas opiniões. Resultado, ele foi expulso do céu e ele trouxe essa ideia para a vida humana. O ser humano pecou e por isso surgiu também a violência na vida humana. A maldade se impregnou no ser humano, A maldade se impregnou. Quando você vai para Gênesis 6, depois as pessoas poderão ler o capítulo inteiro, mas o capítulo 6, verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então você impressionante isso, né? Muito forte. Começou no coração desse anjo que eu mencionei, Lúcifer, e depois veio para a terra, e nos tempos de Noé, o coração humano, o gênero humano estava totalmente corrompido. Havia violência, havia práticas de terrorismo já nos tempos de Noé, já naqueles dias. Então o que Deus fez? Deus resolveu fazer uma intervenção e acabar com o mundo daquele tempo. Foi aí que veio o dilúvio e tinha a Arca de Noé como a possibilidade de salvação. Porque não existia esse nome, terrorismo, mas o que eles faziam... eram atos terroristas. E quando você vai para Mateus 24, especialmente os seguintes versos, eu não vou ler todos para não tomar muito tempo, mas especialmente os versos 37 a 39, fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias finais. Então você vê que aqui nós estamos falando de profecia. Mateus 24 apresenta profecias. Sim. E faz uma ligação com Gênesis 6. Ou seja, exatamente como foi naquele tempo antes do dilúvio, seria nos dias finais da história da humanidade. Então o gênero humano estaria corrompido, o interior estaria cheio de violência e as pessoas praticariam atos terroristas. E esses atos terroristas, eles estão ligados com uma situação, Márcia, que a Bíblia apresenta em Gênesis 6, verso 3 e Apocalipse 7, de 1 a 3, que é com a retirada do Espírito Santo da terra. O Espírito Santo, gradativamente, ele vai deixando de agir na vida humana, porque o ser humano vai se afastando de Deus. Então o que eu estou te falando é profecia de Amós 8, de Gênesis 6, de Apocalipse 7 e de Mateus 24. Então esses textos proféticos estão anunciando que essa situação de terrorismo revela que as pessoas estão frias, que não têm amor, que não têm paixão, que não tem nenhum tipo de referência espiritual, e isso está inteiramente relacionado com o que a Bíblia anuncia sobre o fim desse mundo e sobre a volta de Jesus. Exato. Pelo que o senhor explica, realmente há uma relação bastante forte entre um fato e outro. E pastor, aproveitando aí o que o senhor comentou a respeito do amor que está se esfriando, né, nas pessoas, realmente está se esfriando visivelmente diante das cenas que a gente tem visto. Nós temos visto aí na televisão, na internet, pessoas sendo decapitadas, né, problemas relacionados com exploração sexual de mulheres cristãs, igrejas sendo queimadas. Por um acaso, pastor, já estamos começando a viver o que seria, biblicamente falando, a perseguição?
Márcia, existe uma frase que eu li num dos livros de Ellen White, escritora norte-americana, uma mulher que escreveu coisas de Deus. Ela escreveu uma frase assim: não há limites para a ação de Deus na vida de uma pessoa que se entrega a Jesus. Essa frase, ao contrário, é verdadeira também. Não há limites para uma pessoa que se afasta de Deus. Uma pessoa que vive longe de Deus não tem limites para as barbaridades que ela pode fazer. Essa palavra é bem apropriada, barbaridades, né? Que é o que nós temos visto. Às vezes ela faz isso por si mesma, como um ser humano longe de Deus. E às vezes o próprio inimigo de Deus a utiliza como um instrumento de destruição, de terrorismo, de agressões e de abusos, como você mesma colocou. Na verdade, o que a gente pode perceber com esses abusos de menores, mulheres ou homens, essas situações que você mencionou, que a gente vê hoje no mundo em relação a queimar alguém vivo, igreja sendo destruída, expor uma pessoa como se fosse um desfile expondo algum material, pessoas que vão ser mortas, igrejas sendo queimadas, bíblias sendo queimadas, cristãos presos. Na verdade, Márcia, quando você fala em perseguição, você tem que pensar que a perseguição ela tem alguns estágios. Alguns estágios. É um tipo de perseguição, sem dúvida. Matar cristãos, queimar bíblias, queimar pessoas vivas, é um tipo de perseguição, sem dúvida nenhuma. Porque eles estão sendo foco naquele momento. Mas é importante que o telespectador perceba que perseguição não é só isso. Porque senão você vai entender que perseguição é só quando você comete atos terríveis como esses. Mas você pode ver que em países onde nós temos paz, existe um tipo de perseguição quando as leis são ajustadas, são modificadas e vai deixando o cristão sem opção e sem liberdade. Hoje, por exemplo, falando do Brasil e da América do Sul, existem certas situações, por força de lei, que você não pode falar abertamente tudo que a Bíblia diz. Se você for falar abertamente tudo que a Bíblia diz, você vai ter um problema com a justiça do país e você corre um risco de ser até mesmo preso ou de ser chamado por uma explicação. Então isso também é um tipo de perseguição, entendeu? Quer dizer, as pessoas têm que entender que a perseguição tem alguns estágios, onde parece que existe paz, onde parece que existe assim liberdade, não existe uma liberdade total. Na verdade é uma perseguição psicológica, emocional, né? Mas essa que eu falei das leis, ela está preparando, na verdade, o terreno para algo pior, como que nós estamos vendo no norte da África, no Oriente Médio, em outros países. Isso que está acontecendo lá vai acontecer também em países que hoje são considerados países livres. Porque, na verdade, Márcia, quando a pessoa vai se afastando de Deus, como diz Mateus 24, a partir do verso 12 em diante, diz assim, que o amor se esfriaria. Quando você vai para Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, quando ele fala assim que as pessoas seriam corruptas, egoístas, amantes de si mesmos, quando as pessoas estariam vendo esse tipo de vida, você não espere nada melhor do que o que nós estamos vendo. As coisas vão de mal a pior. E as pessoas vão enganando, sendo enganadas. Então, de fato, é um tipo de perseguição. Mas é bom deixar bem claro que a perseguição ela tem alguns níveis e vai, infelizmente, chegar em níveis de agressões e mortes. Você acredita que o Espírito Santo já está se retirando diante de tudo isso que a gente tem visto? Juntando essas duas coisas, tanto as agressões físicas quanto essas psicológicas, você acredita que o Espírito Santo está se retirando da Terra? Márcia, essa é uma pergunta muito forte, muito interessante. Eu quero responder a sua pergunta com uma base bíblica. Esse conteúdo de Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Agora, essa expressão do Espírito Santo se retirar, você não encontra essa expressão na Bíblia, de que o Espírito Santo vai se retirar. A expressão bíblica é, o meu Espírito não agirá para sempre na vida humana. O fato que a gente usa essa expressão de retirar, não, a expressão seria o contrário. É o homem que se afasta dele. Agora, o Espírito não vai agir para sempre na vida do homem. E isso está acontecendo. Mas por decisão do homem, claro, né, pastor? Claro, bem claro. Então, as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas estão se afastando da oração, se afastando da Bíblia, e, consequentemente, o Espírito Santo vai deixando de agir. É o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. E isso envolve duas ações, uma ação dupla, se você preferir. Jesus está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. 1 Timóteo 2,5. Em breve, Jesus vai deixar essa intercessão vai acabar, e aqui na terra o Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas.
em breve o Espírito Santo vai deixar também de fazer esse trabalho. E vai ser justamente no mesmo instante em que Jesus lá no céu pronunciar a frase está feito. Então Jesus vai falar está feito, sairá do santuário, o Espírito Santo aqui na terra vai dizer está feito, termina de agir, como diz Gênesis 6, verso 3, e nesse momento fecha a porta. A partir do momento que fechar a porta, de acordo com Apocalipse 7, de 1 a 3, e também Apocalipse 16, verso 17, nesse momento, então o Espírito Santo deixa de agir. É o que você disse, o Espírito seria retirado. Explicando Sim. essa expressão. Resumindo, Márcia, nesse momento, as pessoas farão todas as loucuras e barbaridades que elas desejarem fazer, elas farão, porque Deus não vai intervir, Deus não vai agir e o demônio vai dominar essas pessoas. É o que diz na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Por exemplo, hoje tem barbaridades do mundo? Tem. Tem terrorismo? Tem. Tem pessoas que colocam fogo nas outras? Tem tudo isso. Mas sabe que isso acontece em uma região, acontece em outra, mas não acontece no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está agindo. Agora a Bíblia diz que vai chegar um dia que aquele que detém o mal vai deixar de deter o mal. Se você me permite, não sei se temos tempo, eu quero dar mais um conteúdo aqui que está no livro de Tessalonicenses, no segundo livro, no capítulo 2. Veja só, Márcio, o que diz o versículo 7. Fala assim, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui dá base para a frase que você usou, o Espírito ser retirado. Vou ler outra vez. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o mal está operando. O mal está aí, como você está lendo nos jornais e na internet e tudo mais. Então, o mistério da iniquidade opera. E ele aguarda, esse mistério da iniquidade, esse mal, está aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Sim. Então você vê, mesmo o mal agindo, tem alguém que o detém. Vê, imagina se não tivesse. Você tem liberdade e eu também tenho. Sim. Agora, quando aquele que detém o mal for retirado, que é o Espírito Santo, aí o mal não terá limites. Então esse vai ser um momento muito difícil para a humanidade. Pastor, estamos perto dessa conclusão aí? O que o senhor acha? Márcia, estamos perto de um evento sobrenatural que vai solucionar tudo isso? Ao invés de eu dizer exatamente assim o que eu acho, eu quero ler, porque eu gosto de dar uma base bíblica. Com certeza. E o conteúdo totalmente bíblico. Veja Lucas 21, versos... Poderia ler do 25 até o 28, eu não vou ler tudo, mas só algumas frases. Olha o 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra haverá angústia entre as nações. Já vivemos isso. Ok? Agora o verso 26. Haverá homens desmaiando de terror. Também já vivemos Veja só. isso. E olha o verso 27. Verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque o fim está próximo. Então você me perguntou, você acha que tá no fim, falta muito, como é que tá? A Bíblia responde. Quando essas coisas que nós estamos relatando e que a Bíblia menciona começarem a acontecer, e elas não estão começando, elas já estão acontecendo há um bom tempo. Já estão em pleno andamento. Então a Bíblia diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta a sua cabeça. Acorda, meu filho, desperta, porque Jesus está voltando e porque esse mundo está chegando ao seu final. Exato. Pastor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, qual a postura do cristão diante de tudo isso? A gente está vendo um quadro bastante preocupante, realmente nós estamos vivendo uma situação bastante tensa na Terra. Qual a nossa posição diante de tudo isso? Obrigado, Márcia, por fazer essa pergunta. Eu quero falar para você. Há uma frase no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Essa frase se repete na Bíblia em outros capítulos. E a frase é a seguinte: vigiai e orai. Esse vigiai significa esteja atento, esteja acompanhando todos os movimentos, não seja uma pessoa boba, não seja uma pessoa desligada dos acontecimentos mundiais. Vigiai, leia a Bíblia, ok? Vigiai, não aceite qualquer tipo de informação, qualquer tipo de sugestão. Vigiai e orai. Nós cristãos não entramos em protestos, nós cristãos não apoiamos o terrorismo, nós cristãos não apoiamos nenhum tipo de revolta. A gente vigia e ora.
e procura levar esperança para as pessoas. Eu quero convocar você a ser um agente de esperança, a ser um agente de paz, a levar para as pessoas a mensagem de paz. O mundo está assim? Está. Mas o que isso está dizendo? Está dizendo que os homens, os governos, os políticos, os que lideram o nosso país e os países do mundo, por mais bem intencionados que sejam, por melhores que eles sejam, podem ser pessoas extraordinárias, mas esses homens e essas mulheres não conseguem resolver o problema do mundo. Porque o problema do mundo não se resolve com um ato político. O problema do mundo é um problema espiritual. Então só se resolve espiritualmente. Os problemas que o mundo apresenta hoje estão dizendo algo para você. E sabe o que está dizendo? Que Jesus está voltando. Jesus em breve virá e só Ele poderá colocar um ponto final na maldade desse mundo e poderá dar início a um mundo novo, um mundo de esperança, de paz e um mundo eterno. Prepare-se para isso e seja um agente dessa esperança. Amém. Pastor Luiz, muito obrigada pelas informações que o senhor trouxe para a gente. Você viu aí, o pastor Luiz Gonçalves se baseou única e exclusivamente na Bíblia, na Palavra de Deus, para fazer a relação entre esses dois assuntos, terrorismo, violência, tudo que estamos vendo aí e as profecias bíblicas. Por isso, se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito deste assunto, estude a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela vai esclarecer para você tudo o que está acontecendo atualmente e o que está por vir. E prepare-se, Jesus realmente está muito perto de voltar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu estudo da Palavra de Deus. É o nosso desejo sincero. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.